Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 8 e 11. Eu vou pedir ao João que faça essa leitura, o João da Miriam. Apocalipse 2, verso 8 e 11. Apocalipse 2, verso 8 e 11. Você que trouxe Bíblia, ofereça a quem está do seu lado direito, esquerdo, antes dessa leitura. E eu quero acolher com muito carinho as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Ao lado do Isaac, obrigado pela presença, viu? Seja bem-vinda, sinta-se bem à vontade em nosso meio, obrigado. Também Rebeca, não é visita, né, Rebeca? Mas a gente já sente falta, viu? Bem-vinda, Rebeca, mais uma vez, obrigado, caratinguense, né? Seja bem-vinda, Rebeca, aqui com a gente, também do meu lado aqui, isso. Lá atrás, isso, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui também, viu? Seja bem-vindo com muito carinho em nosso meio. E também o nosso irmão aqui, né? O Samuel, direto de Muriaé, né? Está estudando aqui e agora está aqui com a gente e vai estar aí nos ajudando. Façamos a leitura de Apocalipse, capítulo 2, verso 8 e 18. Fiéis até a morte, o legado da igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está a lançar em prisão em alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E terei tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Nós carecemos de ouvir a tua voz, portanto, fala, porque nós queremos ouvir a tua voz. E para isso nós repreendemos toda a obra contrária à tua palavra. Bendizemos-te, Pai, adorando-te. Por aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, que a tua palavra também chegue com graça, poder e autoridade. É oração em nome de Jesus. Amém. A pergunta é: como é que nós vamos discernir uma igreja genuína? Pela grandiosidade dela, pode ser uma. Alguém achar que pode ser esse o caminho. Pela atividade, pela popularidade, pela riqueza que ela tem. Na verdade, os critérios de Jesus vão transcender aos nossos critérios, que não têm, segundo a palavra, nada a ver com o tamanho, a atividade, a popularidade ou a riqueza. Porque o que Jesus valoriza é a fidelidade, a dedicação e a perseverança em meio à fragilidade e provação. A gente não pode confundir o culto ao número com o crescimento saudável. Uma multidão nem sempre vai atestar a vitalidade de uma igreja que pode ser grande, mas profundamente enferma. A verdadeira grandeza não reside na opulência do templo, na robustez do orçamento, tampouco na quantidade de membros e em sua influência social. A gente contempla a história de uma igreja, que nós vamos conversar sobre ela e falar sobre ela, cuja grandeza se manifestou numa fidelidade inabalável aos seus princípios. Um caminho crucial a seguir, especialmente num tempo de tanta tribulação que a gente está vivendo. E o significado dessa igreja de Esmirna é um sabor amargo, ou seja, a ideia da palavra deriva de uma erva que tem um sabor muito amargo. Então, Esmirna significa literalmente amarga. Então, seria igreja amarga. E é interessante que está associada a uma mirra utilizada na embalsamação de mortos. Então, Esmirna, um sabor amargo. E foi justamente esse momento que ela estava vivendo.
era marcada pela amargura e pela morte. O que estava acontecendo nesse tempo? O texto do capítulo 2, do verso 9, diz assim: eu conheço a tua tribulação. Então, a primeira coisa que essa igreja estava vivendo era um processo de tribulação. A ideia é de uma pressão externa intensa, aflição, aperto, sofrimento. Os crentes de Esmirna, eles enfrentavam ataques, torturas, mortes, por recusarem a adorar o imperador. E aí a pressão das circunstâncias visava forçar para que eles pudessem abandonar a fé. Eles viviam a perseguição ativa e hostilidade. E a igreja, irmãos, não foi poupada da dor e não foi poupada do sofrimento. O sofrimento foi como um teste revelador da fidelidade e confiança em Deus. Deixa eu falar uma verdade para você. Nós estamos vivendo tempo de muitas pressões externas. Muitas pressões externas. De todos os lados. Na criação dos nossos filhos. Gente, agora todo mundo já sabe aí, né? Se você não quer ter criança, adote o quê? Um bebê? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. A notícia vai rápido, voa, né? A gente olha e fala, misericórdia, né? A pressão para que os nossos afetos, a nossa expressão de carinho, de amor, seja colocado em outras coisas. Vocês já viram a quantidade de pet? E de quanto se gasta com pet? Parece que o ser humano vai sendo... A dificuldade, para quem já tentou, você adotar uma criança, é um processo tão difícil, exige tanto, e aí as pessoas optam por adotar o quê? O pet. Não, eles precisam. Uma coisa não elimina a outra. Pode adotar pet. Não tem problema. Você tem 6? Olha, ótimo. Ótimo, tem 6 pets. Tá bom. Mas lá em casa nós temos 3 pets. E nós já combinamos. Quando morrer um dos pets, a gente agora só vai querer um pet. Entende? A gente optou e vai querer só ter um pet. Mas é interessante porque... não passa às vezes na cabeça da gente, se tem 3 pets, a gente fez a conta, são 3 banhos, e aí o valor, ele vai subindo, né? Se você tem 6 e faz a conta e multiplica do pet, você vai gastando no alimento. Por que não adotar uma criança no projeto Sombra e Água Fresca, que você vai estar ajudando uma criança a sair da vulnerabilidade social? Nós estamos fazendo uma conta muito interessante que nós estamos fazendo agora. E até pedi a nossa assistente social. Eu falei com ela assim, faz o levantamento para mim, de quantas crianças que estão nas casas aqui da prefeitura, Casa Lar, e faz o levantamento para mim, de quantas pessoas, de quantas crianças, porque quem chega na Casa Lar são crianças arrebentadas, gente. Aquelas crianças que você, se você ouvir as histórias, são as histórias mais... impossíveis de você entender. Quem deveria dar proteção para essas crianças são as pessoas que às vezes aflige, maltrata, e etc, e etc, etc. E aí eu pedi a nossa assistente social para fazer o levantamento. Quantas crianças vieram para o nosso projeto e nós ajudamos essas crianças a serem adotadas? Nós temos várias experiências positivas de crianças que estavam arrebentadas na Casa Lar, veio para os nossos projetos, com as nossas intervenções, com o nosso carinho, com o nosso amor, que retornaram e que foram adotadas. Realmente a gente precisa pensar e repensar essas pressões que a gente recebe toda hora, todo tempo, sejam elas nesse processo que eu estou dizendo simples, mas seja em tantos outros processos, né? Uma pressão emocional, uma pressão de que a gente tem que conseguir o sucesso a todo preço, que a gente tem que dar certo a todo preço, que a pressão de você valorizar o ter em detrimento do ser. Toda hora a gente está resolvendo, a gente está sendo pressionado para valorizar aquilo que se tem e não aquilo que se é.
E essa igreja, irmãos, ela estava vivendo esse processo de pressão. Essa igreja estava vivendo uma tribulação. E não só isso, mas olha o que ela estava vivendo, o processo de riqueza na pobreza, porque o texto diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Olha, parece contraditório. A palavra no grego é mais do que a gente pensa em pobreza, a ideia é indigência total. Eles estavam vivendo o processo dessa indigência total. A igreja era materialmente pobre, a ponto de não possuir quase nada. Muitos eram das classes baixas, escravos, sem recursos econômicos e com dificuldade de subsistência em um ambiente muito hostil. Pobre aos olhos humanos, mas rico aos olhos de Cristo. Sua fidelidade, seu amor, a perseverança, constituiu um tesouro celestial inestimável, contrastando com sua carência terrena. Sabe, essa igreja contrastava justamente com a igreja de Laodiceia, que apesar da sua grandeza, da sua riqueza material, era espiritualmente, segundo Apocalipse 3,17, desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. A verdadeira riqueza reside na condição espiritual diante de Deus. É isso que Deus está transmitindo através da sua palavra, dizendo para essa igreja, sabe, você é uma igreja que eu conheço a tua pobreza, mas sabe que você, igreja, é rica, não pelo aquilo que você tem, mas você é rica pela grandeza espiritual que você adquiriu. Essa igreja, ela estava enfrentando a blasfêmia da falsa identidade. Se você acompanhar comigo, do verso 9, diz assim: a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. O que era a sinagoga de Satanás? Era a oposição judaica. Eles sofriam calúnias, difamações por parte das pessoas que se autodenominavam judeus, mas que Jesus identifica como pertencentes à sinagoga de Satanás. O que eles faziam? Eles tinham a denúncia de que, na verdade, os cristãos desonravam César ao honrar Jesus como Senhor. E aí, irmãos, houve morte, por exemplo, do martírio do bispo de Esmirna. E esse bispo, quando ele foi morto, quem foi pegar a lenha para fazer a fogueira para ele foi justamente os judeus. Então vejam só, eles estavam enfrentando uma blasfêmia da falsa identidade. E aí os judeus começaram a envenenar e semear discórdia no meio. E essas discórdias que eram semeadas geravam uma insatisfação dos demais membros da comunidade e da população de Esmirna. O que acontecia ali? Ninguém queria ficar mais perto deles. Eram isolados como se tivesse alguma doença contagiosa. Esse processo de blasfêmia gerava algumas consequências danosas para a igreja de Esmirna. Instigava o ódio, instigava a violência, e os opositores semeavam ódio nos corações das pessoas, preparando o terreno para a violência física, para as prisões e até mesmo para a morte. Então, era o semear da blasfêmia para que as pessoas pudessem gerar uma ação e uma reação contra eles. Talvez a gente pudesse falar aqui até do bullying, né? Até do bullying. Quantas vezes acontece isso? Eu não sei se alguém já viveu isso no processo da escola, que todo mundo começa a olhar para você, a colocar o apelido em você, e depois do apelido vem as críticas, depois, se bobear, há isolamento, a atitude de violência, as críticas. A igreja de Esmirna começou a enfrentar essa ideia ali muito presente, porque estava dividindo a comunidade. A difamação, as falsas narrativas criavam divisões e tensões dentro da própria comunidade de Esmirna. Eu podia pensar aqui hoje, nesse tempo político que a gente está vivendo, irmãos. Eu vou falar a verdade para vocês, está me enojando, não sei vocês. É uma briga de narrativas que você
para cá, é B para lá, narrativas, um tenta provar uma coisa, o outro tenta provar uma coisa, e o pior não é isso. O pior é que a igreja começa a se misturar nesse processo, irmãos, e está perdendo o seu foco, e está perdendo o seu chamado e a sua vocação. Porque se isso acontece nos bastidores, fora do conteúdo eclesiástico, é o direito, as pessoas têm direito, participam. O problema é quando a igreja começa a se envolver, irmãos, e aí começa nós estamos vivendo essa experiência, a Kátia está vivendo essa experiência, todo dia tem um moço que manda um recado para ela, ele seleciona e manda, fala, Marcos, já não estou aguentando mais, fala para ele. Sabe, o que estava acontecendo naquele período é que essa difamação estava desencorajando os novos convertidos e estava criando um ambiente hostil. As histórias negativas, as propagandas dos opositores dificultavam a pregação do evangelho. É como se fosse um veneno essa blasfêmia que criava uma atmosfera de medo, de insegurança. Ia minando a fé dos cristãos, essa constante pressão e falsas acusações estavam abalando a fé de muitas pessoas. A verdade é que nós encontramos pessoas assim também, jogadores de lenha, gente que joga lenha para pegar mais fogo quando a crise está difícil. A Bíblia diz assim, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Eu não sei se você já viveu processos assim. Eu me lembro de uma viagem que fiz missionária, e eu estava atravessando aquela balsa ali em Salvador, para a ilha, eu esqueci o nome da ilha agora, atravessando aquela Tapari. Fui num projeto missionário, atravessando, e sentou um menino perto de mim, e eu comecei a falar de Jesus para ele. E tinha um outro grupo com ele, e de repente ele levantou e falou assim, tem um doido aqui, pregando o evangelho, vão jogar ele na água. Rapaz, começou a chegar os colegas dele, e graças a Deus que eu estava com um grupo da igreja também. E aquele dia, aquela noite, foi um livramento que eu vivi. O pessoal da igreja cercou e foi ali, apaziguou o negócio e eu consegui atravessar. Mas aquele dia, gente, eu levei um susto tão grande, porque eu nunca esperava que alguém sentasse perto de você, que você fosse pregar o evangelho, e ele ia fazer essa proposta, tem um doido aqui, vão jogar ele na água. Foi uma experiência que tem mais de 40 anos e eu nunca mais esqueci. Como que essa ideia de você espalhar as intrigas pode causar mal na comunidade? Essa comunidade de Esmirna está vivendo esse processo de blasfêmia, de espalhar, na verdade, as notícias ruins. Eu já contei aqui a história da nossa igreja lá em Itaoca, do processo difícil que ela viveu por causa dessa blasfêmia contra um pastor, que visitando a comunidade, fazendo a sua visita pastoral, chegando na visita pastoral, alguém passou de um ônibus e disse assim, olha, o nosso pastor está lá na zona boêmica. E todo mundo, a igreja ficou empolvorosa. Quando o pastor chegou, eles não quiseram conversar com o pastor, mandaram o pastor embora. Isso é fato e é real que eu estou contando. Mandaram o pastor embora de malicunha, não ouviram o pastor, botaram ele para fora. E depois que a coisa acalmou, eles foram apurar o que de fato havia acontecido. E de fato o pastor estava na zona boêmica. Só o que ele estava fazendo deu uma dor de barriga nele, e ele não conhecia o local, porque ele era novo, e ele entrou no banheiro. E aí foi a confusão estabelecida. A família, irmãos, desse pastor, foi extremamente ferida, foi extremamente machucada, porque os boatos se espalharam, as narrativas se espalharam, sem que alguém pudesse, na verdade, olhar e verificar se de fato era verdade. Sabe, nós precisamos aprender com o filósofo Sêneca. Ele diz assim, se você escutar alguém sem escutar o outro, por mais justo que você seja, você é injusto.
E nós precisamos aprender com Salomão, que para decidir, ele ouviu as narrativas para poder então, com sabedoria, usar. Então, a igreja de Esmirna estava sofrendo a blasfêmia. Cuidado com as narrativas que a gente escuta dos outros, sem escutar o outro, sem permitir que o outro se explique e conte a sua versão. Cuidados com as narrativas. A igreja de Esmirna estava sofrendo a perseguição, porque simplesmente os judeus resolveram blasfemar e falar contra eles. Vejam, irmãos, pressão externa. Vejam, irmãos, estavam vivendo processo financeiro. Vejam, irmãos, estavam vivendo o processo da blasfêmia. Que crise que essa igreja estava, na verdade, vivendo. E não só isso, havia uma ameaça da prisão. No verso 10 diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então, muitas situações acontecendo com aquela igreja. E é interessante que o texto diz assim, né? 10 dias significa sugerindo um período curto, mas um período completo. Vocês vão passar por 10 dias, num período muito difícil, muito complicado na vida de vocês. A prisão, naquele tempo, era muito grave, porque a prisão levava geralmente à morte por fome, por doenças ou por execução. E aí, irmãos, frente a isso tudo que essa igreja está vivendo, ela recebe uma palavra: não temas as coisas que tem que sofrer. Eu diria para você que está aqui nesta noite, eu não sei se você está vivendo pressão externa, se você está vivendo alguma crise, no sentido dos valores financeiros da sua vida. Eu não sei se você está vivendo alguma crise como foi de difamação de palavra. Eu não sei se você está vivendo alguma crise difícil, uma prova complicada na sua vida, mas eu quero dizer para você que a mesma palavra que foi para aquela igreja, não tema as coisas que tem de sofrer, essa palavra também chega para nós com muita propriedade e com muita autoridade nessa noite. O conforto de Jesus não é a isenção do sofrimento, mas o encorajamento à perseverança. E sabe, só os covardes não têm esperança em Cristo. E eu tenho a convicção de que eu não estou falando para ninguém covarde aqui. Mas no versículo 10, a palavra chega com muita força: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui vemos uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo. O fim dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte, mas a fidelidade deve prevalecer mesmo diante da morte. Às vezes, vamos ser sinceros, a gente arruma qualquer desculpa para não fazer algo que Deus pede. A verdade é que nada, nem a própria vida, deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Refletindo sobre fidelidade, eu diria nessa noite que a importância da fidelidade em minha aprovação é o grande desafio que nós temos. Sabe, a fidelidade deles a Cristo era um tesouro inestimável. A verdadeira riqueza de uma igreja, de um cristão, reside na lealdade dele a Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. A fidelidade se torna um testemunho poderoso em tempo de crise, e ela revela a nossa fé. Você quer conhecer uma pessoa de fé? Veja como ela enfrenta as tempestades da vida. Você quer conhecer uma pessoa de fé? Veja como ela enfrenta os problemas mais difíceis na sua vida. E aí, irmãos, nós temos que ser fiel aonde? Porque nós temos um chamado à fidelidade. E esse chamado, ele não é um chamado vago. Ele vai se manifestar nas diversas áreas da vida da gente. Nós somos chamados a ser fiéis a Deus em primeiro lugar. A nossa fidelidade primeiro está em Deus, para reconhecer a sua soberania, obedecer os seus princípios, obedecer os seus ensinamentos, buscando a sua vontade em todas as coisas. Então a primeira fidelidade que nós precisamos ter é a nossa fidelidade a Deus. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. A nossa fidelidade se expressa na nossa devoção pessoal,
na nossa busca pela palavra, na nossa vida de oração, no nosso serviço do reino. Nós somos chamados a ser fiéis em nossos relacionamentos com a família, no casamento, com os amigos, até mesmo com aqueles que nós achamos que são difíceis. A fidelidade no casamento reflete o próprio caráter de Deus e da sua aliança conosco. Nos relacionamentos interpessoais, a lealdade, a honestidade, o compromisso são marcas de fidelidade cristã. E crucialmente somos chamados a ser fiéis à igreja, o corpo de Cristo. Isso envolve nosso engajamento na comunidade, isso envolve o nosso apoio mútuo, isso envolve nossa participação nos ministérios, isso envolve uma submissão com amor e com carinho àqueles que estão nos liderando com amor. E aí, irmãos, a gente tem esses desafios de manter a fidelidade. Podemos manter essa fidelidade em meio às pressões do mundo. O próprio Jesus disse: não temas as coisas que tem que sofrer. A verdade é que, apesar da intensidade da provação, o Eterno tinha pleno conhecimento da pressão que cada membro enfrentava em sua vida. Jesus sabe da intensidade da pressão e da provação que você está vivendo. E parece, irmãos, que quando nós estamos passando pela provação, que a gente de fato ignora isso. Saia nessa noite aqui na convicção que Jesus sabe da intensidade da sua provação. Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe da sua dor, Ele sabe dos seus limites. É por isso que Ele é soberano. Então saia e tenha certeza de que eu estou apertado, a pressão externa é muito grande. Pode ser, mas Jesus sabe a intensidade dessa pressão. Ele conhece. Por isso que ele disse para aquela igreja: não temas. E eu fiz uma pergunta para mim aqui: como manter a fidelidade? O que a gente precisa para manter a fidelidade quando o vento é muito forte? O que a gente precisa fazer quando as coisas saem do nosso controle? E a primeira coisa que eu vou descobrindo, que a gente precisa não temer. Sabe por quê? Porque o medo paralisa a gente e nos afasta de Deus. Quantas pessoas que vão recebendo pressão, que vão recebendo tudo aquilo que essa igreja passou a receber, e ele fica paralisado. Não temas. O medo paralisa e nos afasta de Deus. Pelo contrário, Jesus nos encoraja a não temer as provações. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. A gente não está sozinho. A palavra diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na provação, Deus nos concede um espírito de poder, de amor e moderação. Na provação, saiba que Deus está te fortalecendo. É como se Ele estivesse dando uma injeção de ânimo para você enfrentar os problemas. Então, não deixe as pressões externas, os problemas te paralisarem, porque você não vai temer, porque existe um Deus que está com você. Existe um Deus que te acompanha. Existe um Deus que diz: você não está sozinho. Você precisa estar enraizado na fé, porque você enraizado na fé, você vai conseguir resistir às tempestades. Olha o que diz a palavra em Efésios, capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Esse é o desejo de Deus, que apesar do dia mau, você permaneça firme. A palavra de Deus diz assim: a fidelidade exigida da igreja de Esmirna era uma fidelidade radical, e ele diz assim: ser fiel até a morte. É isso que Deus exige de nós. Uma fidelidade radical. Radical aqui não é extremista. Radical tem a ver com raiz. A fidelidade que Deus pede de nós é uma fidelidade de raiz. Não é uma fidelidade doentia. Ela vai com bases profundas nas raízes. É como uma árvore profunda que as raízes vão descendo e quando vem o vento ela está firme. É essa fidelidade que Deus espera de nós. Paulo disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí eu também fiz uma outra pergunta: existe recompensa da fidelidade terrena? A fidelidade a Deus não é um caminho sem recompensa, tanto nesta vida quanto na eternidade.
Embora a igreja de Esmirna tenha experimentado pobreza e sofrimento, Jesus reconheceu a sua riqueza espiritual. E isso é importante porque a fidelidade nos traz, sabe o quê? Paz interior. A certeza de estar no centro da vontade de Deus é a certeza de que, junto com estar no centro da vontade de Deus, em meio à tribulação, Ele traz alegria, Ele traz uma paz que excede a nossa compreensão humana. Você está vivendo o tempo difícil, o tempo de perseguição, o tempo de pressão externa, mas há uma paz que ninguém compreende, que é a paz que vem do Espírito Santo para o seu coração, para o coração daqueles que acreditam e que faz você exceder, na verdade, essa paz faz exceder o momento difícil que você está atravessando. No entanto, a maior recompensa que a gente pode ter da fidelidade, ela é eterna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa não é uma honraria terrena, passageira, mas a própria vida eterna na presença de Deus. É a promessa de comunhão plena com o Senhor, livre de toda dor, livre de todo sofrimento. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas essa fidelidade eterna, essa vida eterna, ela, irmãos, extrapola aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos próprios olhos. Essa vida eterna, ela nos concede o milagre de nunca mais sentir dor, de nunca mais sentir sofrimento, de nunca mais passar pela morte. A vida eterna é tudo que nós precisamos, irmãos. E parece, em alguns momentos, que a gente esquece disso. Que nós estamos sendo preparados para morar eternamente com Deus. Você está sendo preparado para viver a eternidade com Deus. Tome posse disso. E a gente começa a viver os princípios da eternidade, sabe aonde, irmãos? Aqui, nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades, nas nossas dores. A gente começa a viver os princípios da eternidade aqui neste lugar, amando as pessoas, respeitando as pessoas, convivendo com as pessoas, servindo o Senhor, amando o Senhor, se dispondo para o Senhor. É aqui que nós começamos a viver os princípios da eternidade. Aqueles que permanecem fiéis até o fim herdarão a vida eterna e vão escapar do juízo final. As consequências da fidelidade. Eu fiquei pensando na consequência da infidelidade. A infidelidade a Deus traz consequências sérias em diversas áreas da nossa vida. A infidelidade para com Deus nos afasta, sabe o que? Da sua presença. E a presença de Deus é tudo que nós queremos. Pois quando se torna infiel, sabe o que acontece? A infidelidade nos priva da sua paz e nos torna vulneráveis às influências do mundo. Se fidelidade traz bonança, traz bênçãos na terra e traz eternidade, a infidelidade para com Deus nos afasta da sua presença. E sabe, quando alguém está afastado da presença de Deus, ele começa a viver o princípio do inferno. Uma pessoa afastada de Deus, longe dos princípios de Deus. A infidelidade enfraquece a nossa vida cristã, obscurece nosso testemunho, nos impede de experimentar a plenitude do seu amor. Quando a infidelidade prevalece, o que acontece? Enfraquece a nossa vida cristã. Quantas pessoas, por causa da sua infidelidade, deixam de experimentar a plenitude do amor de Deus, o toque de Deus, a graça de Deus? A infidelidade se manifesta também nos nossos relacionamentos. A traição no casamento destrói lares, destrói os corações. E eu não sei se você já viveu isso, mas quem já viveu esse processo de traição e viveu essa experiência, é muito dura, gente. É muito dura. E quando eu estava lembrando desse sermão, eu me lembrei de uma cena que eu vivi dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Que difícil. O meu pai tinha uma outra família e, como fruto dessa outra família, veio uma irmã, Ana Paula. E é interessante, irmãos, que teve um dia doloroso que eu nunca mais vou esquecer. O meu irmão, mais novo do que eu,
ele viu a cena do meu pai com a outra mulher. E aquele dia foi difícil. Quando o meu pai chegou, o meu irmão partiu para a briga com ele, e foi um processo muito chato. Você vê o seu pai saindo no telequete com seu irmão. Horrível a situação. É horrível. Não foi legal não, nunca mais esqueci. A infidelidade dentro do lar, ela produz feridas. A infidelidade dentro do lar provoca situações que a gente às vezes sai do nosso controle. A infidelidade, irmãos, dentro do lar, ela arrebenta filhos. A infidelidade dentro do lar arrebenta relacionamentos. A infidelidade dentro do lar, ela traz marcas profundas. Talvez eu estou falando aqui e você já viveu isso, já sabe o que eu estou falando, porque quem já viveu esse processo sabe o quanto é doloroso. E quando a pessoa, ela está num relacionamento e passa por esse processo de traição, a dor é muito maior ainda. Parece que é um vazio grande dentro da gente, um buraco dentro das pessoas. É doloroso, irmãos. A traição de um amigo, daquele que estava sempre junto com você, batendo nas costas, alegre com você, e puxa o seu tapete por alguma experiência dolorosa. Gente, é triste viver o processo da infidelidade. Nos relacionamentos interpessoais, a desonestidade, a falta de compromisso, destrói a harmonia, impede a construção de laços saudáveis. E para a igreja? A infidelidade de seus membros causa divisão, enfraquece o testemunho coletivo, impede o avanço do Evangelho. Uma igreja marcada pela falta de compromisso, pela busca por interesses próprios, perde a sua força e perde a sua relevância. E aí eu fiquei pensando, o que seria da igreja se todos tivessem o compromisso que você tem? Porque nós estamos falando de fidelidade. Já pensou o que seria a igreja se todos tivessem o compromisso que você tem? Eu vou dizer que alguns ministérios não existiriam, ou estariam buscando um grau de excelência. Para alguns, o que seria da igreja se todos tivessem o compromisso que você tem? O que seria da igreja se todos contribuíssem como você contribui? E aqui eu não estou falando de valor, eu estou falando de fidelidade. Se entregasse como você entrega. Estaríamos investindo mais em missões no Senegal, no Ceará, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Brasil, ou estaríamos com a conta vermelha todo dia? Se todos contribuíssem como você contribui, como seria a realidade dessa igreja? Seria mais eficácia social para os moradores de rua, por atendimento psicológico, pelas crianças em vulnerabilidade social, pelos idosos, pelo curso de inclusão digital, pelo projeto Dorcas e tantas coisas. Se todos contribuíssem com você, com certeza, muita coisa dessa seria ampliada. Se todos orassem como você ora, teríamos muitas mais conversões, mais pessoas aqui. Se todos orassem como você ora, talvez tivéssemos equilíbrio nas nossas finanças, teríamos recursos para terminar a nossa pintura, teríamos os sonhos realizados. Se todos contribuíssem como você, se todos orassem como você, se todos contribuíssem como você, que igreja nós seríamos nesse lugar? Eu gostaria que você pensasse, porque as consequências finais da infidelidade, se não houver arrependimento, elas vão ser eternas. A palavra de Deus declara sobre o destino daqueles que rejeitam a Cristo e vivem em fidelidade aos seus princípios e ensinamentos. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, não te deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá da carne destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não obedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, verso 36. Irmãos, algumas considerações importantes. A igreja de Esmirna nos desafia a avaliar nossa própria fidelidade. Como que eu estou?
Em tempos de relativa paz e prosperidade, é fácil professar lealdade a Cristo, mas como seria a nossa fé diante da tribulação, da pobreza e da oposição e da possibilidade de morrer? A mensagem de Jesus a Esmirna não é apenas um relato histórico, mas um chamado urgente à perseverança, à lealdade inabalável e à fidelidade. Nós somos chamados a ser uma igreja que priorize a riqueza espiritual acima da material, que permanece firme diante da provação e que são fiéis até o fim, confiando na promessa e na coroa da vida. Nós somos chamados para ser essa igreja fiel. Lembremos que a fidelidade não é perfeição, mas fidelidade é perseverança. Algo importante que eu quero dizer para você: cair faz parte da nossa humanidade, mas levantar e continuar a caminhada com Deus é a marca de um coração verdadeiramente fiel. Busquemos a graça e a força do Senhor para permanecermos firmes em nossa lealdade a Ele em todas as áreas da nossa vida. Eu quero pedir que o ministério de louvor se aproxime, porque quando a gente fala dessa igreja de Esmirna, em meio à amargura da perseguição, sabe o que ela demonstra? Doçura de fidelidade que agradou o coração de Jesus. Em meio à amargura da perseguição, ela demonstra uma doçura de fidelidade. Que o exemplo dessa igreja nos inspire a viver com a mesma lealdade inabalável. Que a nossa fidelidade a Deus, a nossa família, aos nossos relacionamentos, a nossa igreja, seja um testemunho vivo de amor, de graça entre nós. Que possamos ouvir as palavras de Jesus ecoando nos nossos corações: ô Marco Antônio, ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Ô José, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.